Papo Supremo, um programa da União Planetária, e que hoje temos um prazer especialíssimo. Nós vamos conversar com a reitora da Universidade de Brasília, que é uma das maiores universidades do país e do mundo. Rosana Reigota Naves. Alegria, muita alegria de recebê-la em nosso programa. Eu é que agradeço pelo convite para a entrevista, um prazer estar aqui na TV e queria cumprimentar todos que estão nos assistindo. Olha, a Rosana é mestre e doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília. Atua no magistério desde 1997, integrando desde 2006 o quadro docente da UNB, vinculada ao Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas e ao programa de pós-graduação em Linguística. E com uma experiência de vida linda, maravilhosa, que vai nos contar. E hoje, reitora da Universidade Brasília. É verdade, eu nasci aqui no Distrito Federal, né? Então para mim é um orgulho fazer parte hoje da gestão da administração superior da Universidade de Brasília, na condição de reitora, né? A primeira reitora brasiliense, a segunda mulher. Estamos aí às vésperas, não é, do dia 8 de março, acho que é importante sempre a gente marcar esse fato. E fui criada na cidade satélites, então, de uma família periférica, né, que teve na educação um grande exemplo. Minha mãe foi professora primária, eu fui aluna dela, e depois seguimos, meu pai servidor público, federal, então acho que o caminho foi se construindo nessa linha, né, da defesa da educação e na defesa de uma sociedade mais igual. Eu sempre me lembro que a minha mãe, que chegou a ser o que chamava de normalista, né? Ela disse que queria fazer uma faculdade, mas que mulher não entrava na faculdade. Olha que coisa, né? E hoje nós vemos a maioria das mulheres como alunas, como professoras, como reitoras. Que brilhante vitória que as mulheres tiveram, né? É verdade, é um caminho que foi se construindo, né? Minha mãe também fez normal e cursou pedagogia depois dos 50 anos. Então, hoje as universidades também se abrem, não é, para essa população 60 mais. A Universidade de Brasília vem desenvolvendo o programa do envelhecer saudável. É uma preocupação que a gente tem que ter enquanto instituição produtora de conhecimento e preocupada com o desenvolvimento do país, né? A população vai envelhecendo, que é natural, mas esse envelhecer tem que ser com muita qualidade e sempre acompanhado das políticas educacionais de vanguarda, né? Eu acho que é um tema importante, porque o que é que existe mais importante que saúde, né? Pouca coisa, né? A educação é primordial, mas tem que ser educação para vários setores, inclusive a saúde. Eu vejo por mim, eu estou fazendo esse ano 92 anos. Pois é. E acho que eu cheguei aos 90, aqui espero ir muito mais longe, por comportamentos adequados que devem fazer parte desse estudo da saúde humana, né? Com certeza. Especialmente esse pensamento, né, voltado para uma cultura de paz, eu acho que nos dá uma longevidade, uma vontade de pensar adiante, né, de pensar o futuro da humanidade e do planeta, né? Quem tem uma causa e trabalha por essa causa, acredita nessa causa e tem, obviamente, outros comportamentos adequados, ele não só tem saúde, como vive em paz e muito feliz, com ânimo de trabalhar pelo bem comum. É isso mesmo. É um orgulho e um exemplo para nós. Professora Rosana, como a senhora vê a situação educacional do país e do mundo e quais são os pontos principais que considera que devam ser atuados?
A educação é sempre o caminho para a mobilidade social, para a redução das desigualdades, né? Para o exercício da interação humana, né? Os processos de aprendizagem eles estão muito centrados na interação, né? Interação entre professor e aluno, entre os alunos, entre professores, e a universidade é esse espaço, né, que prima pelos processos interacionais. Eu acho que quando a gente interage uns com os outros, a gente aprende muito além do próprio conteúdo das disciplinas, né, mas aprende a conviver, aprende a respeitar a diferença, não é? E, portanto, a educação ela está na centralidade da transformação social que a gente tanto busca, não é? Os desafios são enormes, né? Outro dia, na posse de uma das nossas diretoras, ela disse, tenho muitas inquietações. E aí eu respondi que vou mudar a terminologia, em vez de falar de desafios, vou falar de inquietações, porque inquietações estão dentro de nós e nos mobilizam a agir, né? Então, vou dizer das inquietações. Hoje a gente vê uma sociedade em transformação, uma juventude que tem outros desejos, que está num momento de muita celeridade, não é, da informação, com muito acesso, e a gente precisa se transformar em termos de processos educacionais, processos interativos que levam a essa aprendizagem para o bem comum, né? Então, acho que uma das principais inquietações que nós temos hoje, que a gente traduz cientificamente como processos de ingresso à universidade, evasão, retenção dos estudantes, é um reflexo concreto, não é, desse processo de transformação social que a gente vem vivendo. Então, na medida em que a gente se preocupa, se inquieta com essa situação, isso nos possibilita discutir e transformar a nossa própria realidade interna, né? Esse é um dos grandes desafios, sem dúvida, que a gente tem na gestão pelos próximos 4 anos. Compreender o fenômeno e buscar alternativas viáveis de encaminhamentos que possam atender a essa nova juventude sem, né, abandonar as políticas de inclusão que a gente tem feito ao longo da história. Eu recentemente recebi um telefonema de um desembargador lá do Rio Grande do Sul, que ele estava interessado numa questão educacional e como nós fazemos um programa chamado Pedagogia das Virtudes, ele achou que eu poderia dar alguma luz para ele. Ele disse que ele estava querendo examinar, certamente por um contato que ele tinha tido com o MEC, como diminuir a violência nas escolas. Então, ele me pergunta como diminuir a violência nas escolas. Pois é, uma outra grande questão, né, que se coloca. É preciso discutir violência, né? A gente vem de uma sociedade que encara a violência sempre no aspecto físico, mas hoje a gente vem ampliando muito o conhecimento sobre as violências, né, as diversas formas de violência, diversas formas de discriminação. Então é preciso colocar em pauta, é preciso trazer as pessoas para esse debate e com isso construir uma consciência coletiva de respeito ao diferente, né, de respeito à pessoa humana em geral, respeito ao planeta. E eu acho que a gente tem avançado também nessas políticas, inclusive em nível governamental, né? A universidade tem sido vanguarda também na proposição de políticas para a equidade de gênero, né, que na sua vertente da violência também se reflete, né, na violência contra a mulher, e outras políticas de equidade que, ao fim e ao cabo, eu penso que contribuirão muito para que a gente tenha uma nova configuração, uma nova tessitura social de mais respeito e de maior equilíbrio entre as diversas comunidades ali. Eu disse a ele que eu considerava um trabalho extremamente difícil, porque a criança, o estudante, ele é bombardeado diariamente por atos de violência, e do outro que bateu no outro, que é mais forte, e que notícias que ele recebe o tempo todo. Ele liga a televisão e tem lá
alguém com uma metralhadora matando, aí ele vai acompanhar e percebe que esse alguém que está matando é o mocinho da história. Quer dizer, há uma mentalidade de violência muito grande. Então, é claro que se pode botar muros mais altos, guardas, mas isso não é a solução. A solução que nós temos trabalhado é que está dentro da linha de colocar em pauta, usando a sua palavra, colocar em pauta, a gente discutir as virtudes. Como é que a gente pode desenvolver as virtudes? Não é dizer, existe a virtude tal e tal, é pedagogia da virtude, como que se desenvolve a virtude. Eu acho que o principal desafio aí é o de ouvir, né? A virtude de ouvir. A virtude de ouvir. E ouvir não apenas para decodificar os sons, mas para internalizar a perspectiva do outro, né? Desenvolver empatia, desenvolver proximidade, intimidade, né? Com os temas, com as pessoas, e nos aproximarmos cada vez mais das inquietações que são comuns, né? Sem dúvida é um caminho possível, né? E eu acho que há muitas pessoas dispostas a também caminhar por aí. acreditamos nisso. E interessante que nós temos colocado nos nossos documentos que a primeira coisa é a capacidade de ouvir. Olha, a primeira coisa, porque quem tem a mente fechada é impermeável, é impermeável. Então, nós mesmos, apesar de estudo, temos que ter a capacidade de ouvir para perceber, para aprimorar, para ver como é que a gente pode encaminhar isso. E, por enquanto, nós vamos ficar aqui porque temos um segundo bloco. E no segundo bloco, fiquem conosco que nós vamos aprender muito com essa brilhante reitora. Voltamos já. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! E seja Suprem, você também! Retornamos ao programa Papo Suprem, em que hoje temos o privilégio de conversar com a professora Rosana Rigota Naves, que é a reitora da Universidade de Brasília e que está nos trazendo aqui as suas percepções. Primeiro eu queria dizer da nossa satisfação da União Planetária de ver que o Conselho do CEAM acabou de criar uma disciplina alternativa, né, opcional, sobre ciência da paz. Porque na nossa visão, a paz não é uma coisa que pode ter, pode não ter. Ela é resultado, como a guerra é um resultado. Há comportamentos que levam à guerra, há comportamentos que levam à paz. Isso pode ser examinado no nosso entender cientificamente. Então, queremos expressar nossa alegria por esse passo da universidade. Que bom, a gente tem mais de um grupo de pesquisa vinculado ao CEAM e a outras unidades acadêmicas que têm discutido os temas relativos à cultura da paz, não é? E nesse momento a gente acolheu também na nossa Câmara de Direitos Humanos uma proposta de adesão ao Fórum Universidades pela Paz. Então está em discussão, deve ir à pauta novamente no mês de março, porque a gente encaminhou para parecer, né, mas temos grande expectativa de poder aderir a esse fórum, entre outras iniciativas que a UNB desenvolve, não é? Acho que as parcerias são importantes nesse sentido. Na nossa percepção, as universidades têm uma importância fundamental na sociedade humana, porque elas são o berço do conhecimento. E
na medida em que ela possa transmitir o conhecimento que alcance as pessoas, que sensibilize as pessoas, que possa encantar as pessoas, ela tem o poder de transformar a sociedade. O campo semântico do encantamento, né, acho que é muito apropriado. Se relaciona com o que a gente falava no bloco anterior sobre a atração que as universidades devem ter sobre a população jovem, né? A gente precisa encantar a juventude. E para isso é preciso oferecer espaço de criatividade, espaço de liberdade, né, diante das novas descobertas, do conhecimento que se altera. As universidades são responsáveis por mais de 90% da pesquisa científica desenvolvida no país. Então é um espaço de crescimento muito forte, né, para os nossos estudantes. E um tema que acho que dialoga muito também com a questão da cultura para a paz é o compromisso ético com essa produção de conhecimento, né? A gente vive num mundo em que a tecnologia vem também se desenvolvendo muito rápido, não é? Com grandes avanços no campo da inteligência artificial e em outras áreas do conhecimento, mas sem a inteligência natural, né, sem os humanos que estão ali por trás da tecnologia, a gente não alcança, e sem uma discussão ética sobre como a tecnologia pode ser utilizada para a transformação social, a gente também não alcança os melhores resultados, né? Não se trata de uma competição pelo desenvolvimento mais rápido do conhecimento, não é? Trata-se de construir coletivamente novas e melhores formas de vida. Nós sempre pensamos aqui dentro da União Planetária, e fazemos sempre muitas reuniões de estudo, de que o conhecimento é fundamental, mas que o conhecimento tem que estar a serviço do bem. Porque o conhecimento pode, em algumas circunstâncias, não estar a serviço do bem. Um engenheiro construindo uma câmara de gás, como foi feito lá para matar, lá no Holocausto, etc. e tal. Há 1000 situações. Então, nós sempre temos achado que é preciso destacar, e eu vejo que a universidade faz isso, só estou relatando aonde a nossa sintonia se encontra, né? Nós sempre destacamos muito que o conhecimento tem que estar a serviço do bem, o conhecimento. Então, por exemplo, nós temos um programa chamado Descomplicando o Economês. Quer dizer, mostrar que a economia é importante, mas ela tem que ser conhecida e aplicada a serviço da coletividade, né? A popularização da ciência é outra grande inquietação nossa, e acho que é um dos grandes desafios para a universidade nos próximos anos, né? A gente precisa fazer esse conhecimento chegar de forma mais palatável, né, à população em geral. E isso tem sido fundamental também na manutenção da própria democracia, não é? Nesse contexto em que a desinformação circula tanto, né, pelas redes sociais, a gente viu na pandemia, agora com outras possibilidades de eventuais novos vírus, não é? Então a gente precisa trabalhar muito forte com a popularização da ciência, levar esse conhecimento científico de qualidade desenvolvido nas universidades para a população, né? Fazê-lo chegar à ponta, por meio das atividades de extensão, claro, mas também pela própria difusão da ciência, né? É um dos nossos objetivos para os próximos anos. E para concluir, nos sinalize os passos próximos da universidade. A universidade tem trabalhado, né, aproveitando que falei sobre esse contexto mais geral, a gente tem trabalhado com um comitê de enfrentamento à desinformação, temos procurado iniciar uma discussão sobre popularização da ciência e queremos retomar o papel protagonista da Universidade de Brasília na discussão dos grandes temas de interesse nacional, né? Como dizia nosso fundador, Darcy, né? Pensar o Brasil como problema. E para isso a gente elegeu como grande tema aglutinador das nossas ações na gestão o compromisso com a justiça socioambiental. Nós compreendemos que a discussão é atual,
é presente e é urgente. Então, as ações devem convergir para alcançar esse objetivo maior. Ver que cada um de nós somos responsáveis pelo mundo que temos, né? Isso, é isso mesmo. E que somos nós que fazemos, construímos esse mundo do jeito que ele está. E se ele não está bem é porque nós precisamos aprender bem esses ensinamentos com a universidade. Não por acaso o termo ecossistema tem adentrado também, né, outras áreas do conhecimento. Então hoje a gente fala do ecossistema de inovação, por exemplo, né, o ecossistema educacional também. Então a importância do planeta é inegável. Né, e perceber que está tudo interligado, né? Isso. Não existe nada separado. Tudo, cada um de nós, quando movimentamos alguma coisa, nós estamos, de alguma forma, produzindo uma reação na sociedade. E por isso as nossas ações, pensamentos, sentimentos, precisam ser harmoniosos. É isso, compartilhamos então também dessa tese, não é? E eu vejo a importância, não é fácil, de conquistar mentes e corações dos jovens, né? Conquistar o entusiasmo de ser, por exemplo, uma Greta, de ser ou até um Dalai Lama, ou até um Gandhi, alguém que vai estar prestando um serviço à coletividade. Eu vejo a juventude que entra hoje na universidade com essa perspectiva. Eles têm menos uma pretensão material de ter, né, e mais uma pretensão de ser, né? Essa geração tem sido descrita e ela se preocupa mais com a sua sobrevivência, né, para os próximos anos que exatamente sobre essa corrida, não é, tecnológica. É uma geração que já nasce nesse contexto, então eu a vejo muito preocupada e muito engajada, né? A palavra do momento também, né? O engajamento, é imprescindível para que a gente consiga obter um movimento real de transformação. Eu me faz lembrar isso da minha mãe, que ela sempre dizia para mim da importância de buscar o conhecimento. E ela dizia: mas mamãe não quer que você vá buscar o conhecimento só para se dar bem, mas para bem servir, para bem servir. Doutora Rosana Reigota Naves, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Papo Supremo. Por favor, diga umas palavras aos nossos estudantes e ao nosso público. A universidade é um espaço aberto e de acolhimento. Então, nós queremos convidar cada uma e cada um que compõe a sociedade, a comunidade do Distrito Federal, do seu entorno, nos locais onde a Universidade de Brasília tem os seus campi, que nos visitem, que conheçam a universidade. Nós queremos fazer uma universidade aberta e em profundo diálogo com a comunidade. Olha, alegria imensa de tê-la aqui. Muito obrigada. Na nossa simplicidade, conte conosco, viu? Muito obrigada. Vamos seguir na parceria entre a TV Suprem e a Universidade de Brasília. Isso, obrigado. E com isso está encerrado o nosso programa.